Você já experimentou ser mais flexível? Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje eu não estou falando sobre flexibilidade nesse sentido aqui, mas sobre aquela flexibilidade que a gente tem que ter para se relacionar com o mundo que nos cerca e com a gente. Quando a gente fala sobre flexibilidade, é sempre importante a gente reconhecer que existe a inflexibilidade e que nenhuma e nem a outra são a vilã de toda a situação. Ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo o que a gente consegue ou não flexibilizar. E com isso, a gente vai tornando alguns processos flexíveis e inflexíveis. E às vezes, desenvolver esse lado inflexível pode ser uma forma de nos protegermos. Aqui o foco vai ser sobre a flexibilidade, mas de cara eu acho que já é importante a gente lembrar: inflexibilidade não é a vilã da nossa história. Mas voltando para a flexibilidade. A flexibilidade ela pode ser bastante benéfica, de acordo com alguns estudos, para nossa resiliência, para a gente se movimentar a partir de imprevistos, improvisar, desenvolver nossa criatividade, ouvir e dar feedbacks e aí, consequentemente, se comunicar de modo geral, conseguir se adaptar com agilidade, além de ser uma ótima ferramenta para a gente conseguir sentir e aceitar sentir as nossas emoções, questionar os pensamentos intrusivos, ainda mais aqueles que vêm como se fosse uma verdade. Eu sempre trago para as minhas clientes uma metáfora que a Elisa, ela adora essa metáfora. E aí, inclusive, se você não conhece a Elisa, ela faz parte do podcast da minha equipe, da Psi.Bianca, mas do podcast Mulher de Voz, que também está disponível aqui no YouTube e também em todos os streams de música. Mas a Elisa gosta muito dessa metáfora que se chama pensamento de macaco. Como que funciona isso? Basicamente, muitos dos nossos pensamentos, eles funcionam nos levando de um lugar para o outro. Aí a gente fala que é como se fosse um macaquinho subindo de galho em galho na árvore. E quando a gente vê, ele já tá lá em cima. Então, um exemplo. Então, meu vizinho entrou no elevador e não falou oi pra mim. Tudo bem que eu moro em Brasília, então isso é um pouco comum aqui. Mas eu acho que em outros lugares não é. Meu vizinho entrou, não falou oi pra mim. Eu posso ter o primeiro pensamento de: nossa, eu fiz alguma coisa muito errada. O pensamento de macaco vai fazer com que daqui eu fale: eu devo ser uma péssima vizinha. Na verdade, eu sou uma péssima pessoa. Ninguém me ama. Eu vou morrer sozinha. Eu sou... E aí assim a gente vai. E a gente vai crescendo esse pensamento. Quanto mais a gente vai subindo de galho em galho, é muito mais difícil a gente descer. É muito mais difícil a gente aterrar no presente, na realidade, que foi o fato: o vizinho não falou oi pra mim. Eu poderia, a partir então dessa flexibilidade, nesse primeiro momento em que esse pensamento veio: o vizinho não gosta mais de mim, eu sou a pior vizinha de todos, já flexibilizar. Pera lá, será que às vezes ele tá num péssimo dia? Será que às vezes ele tá pensando em outra coisa, tá distraído e nem conseguiu falar oi? Enfim, podem ter diversos fatores pra isso. E aí, a flexibilidade pode vir pra resgatar a gente desses pensamentos intrusivos que podem se tornar esses que pulam de galho em galho. E aí, falando, disso, é muito interessante como a flexibilidade, ela pode ajudar a gente a permanecer no aqui e agora, ou seja, não ir para aquele futuro de será que, ai meu Deus, e nem ficar tão no passado. Nossa, mas parando para pensar, as últimas 2 vezes ele realmente falou um oi, eu fico aqui, no presente. Essa informação que ele me deu tem muitas possibilidades. O que eu faço com isso agora? Por fim, desses exemplos que eu trouxe de benefícios da flexibilidade, eu acho que tem um muito interessante que é romper os limites que a gente estabelece ou que a gente já estabeleceu. Então a gente consegue ir estendendo, e aí eu gosto muito dessa outra metáfora que é da liguinha, e ampliando aqui, a flexibilidade de ir puxando. Porém, qual é o processo muito importante pra gente se atentar? É que se a gente for flexível pra sempre, então essa liguinha vai sem parar pra um canto pro outro, eu acabo me perdendo de mim, da minha história. A minha flexibilidade faz com que eu deixe de resgatar exatamente esse passado a ponto de, tanto faz, sabe? Quais são os meus valores mesmo? O que é que eu acredito? O que é importante pra mim? Não sei. Eu vou pra pertencer, eu vou porque a pessoa disse. Pra mim é mais importante, tudo bem. Pra mim não é tão importante assim. Então a gente vai flexibilizando tanto que os nossos limites, eles vão embora. E aí que tá. Por isso que eu disse lá atrás, no início do vídeo, que a inflexibilidade também é importante aqui. Porque se a gente se torna flexível a tudo, a gente não vai conseguir entender quais são os nossos limites, que nem essa liguinha. Então o convite para vocês hoje é refletirem o que é flexível para vocês e o que não é. Lembrando que isso pode mudar, porque esse é o poder da flexibilidade. Eu gosto muito de um exemplo que é de relacionamentos. Eu sempre dou esse exemplo para os lugares que eu vou, eu sou chamada. Que é coisas que eu abro mão e não abro mão em relacionamento.
Quando eu entrei nesse relacionamento com o Marcos, pra quem não sabe, é meu primeiro namorado, ele está atrás dessa câmera, é o que faz parte da equipe, tá? Quando eu entrei nesse relacionamento, pra mim, era muito certo coisas que eu não abriria a mão. Tipo, eu não abriria a mão de uma pessoa muito organizada e metódica como eu. Eu sou muito certinha, assim, e tem que ser as coisas, tipo assim, no horário certo, pontualmente, uma organização rígida demais. E aí, ao mesmo tempo, eu não abriria a mão de uma pessoa que é educada com todas as pessoas, uma pessoa que é antirracista, uma pessoa que tem consciência de classe, de raça, de gênero, enfim, pra mim era importante. Quando eu comecei a me relacionar com o Marcos, eu vi que não só ele, mas todo o contexto dele, eu amo a família que eu estou entrando, tá? Vale pontuar. Mas todo o contexto dele é um pouco atrasadinha, flexível até demais. O Marcos tá rindo aqui. É um pouco flexível até demais em relação a isso. Por exemplo, e o Marcos tá aqui pra dizer que não é mentira, tá? A gente tinha uma festa 7 da noite. Que horas que a gente chegou, Marcos? 11 da noite. Gente, vocês têm noção? Pra mim, esse tipo de flexibilidade já não dá mais. Já é a liguinha que já tá indo de um lugar pro outro. Me faz mal. Mas eu fui percebendo que, por exemplo, esse tipo de situação, lá atrás que eu achava antes de namorar, que era uma coisa que eu não abriria a mão, eu consigo abrir mão. Agora, o Marcos continua sendo aqueles outros tantos pontos que pra mim eu não abriria mão, que são importantes pra mim. Mas é isso que a gente vai percebendo, que a gente vai conseguindo ter essa rigidez em alguns pontos, mas adaptando e flexibilizando de acordo com o que é funcional pro nosso momento atual. E aí, falando do Marcos, eu acho que é interessante a gente falar sobre a maneira que a gente lida não só com a flexibilidade e a inflexibilidade, mas como isso se altera quando é praticado com a gente e com o outro. Que nem eu falei, com a família do Marcos é kkkkkk, tá tudo bem. Mas quando sou eu fazendo algo nesse sentido, eu sou bem mais rígida, eu sou bem mais inflexível. Então vale aqui vocês se questionarem como que vocês praticam a flexibilidade e a inflexibilidade com vocês e se isso é igual, parecido, diferente quando é praticado com as outras pessoas. E aí, quando me questionei isso, eu percebi que em momentos em que eu estou mais fragilizada, irritada, mobilizada, cansada, ou seja, eu tô praticando meio que quase um lugar meio sobrevivência, meus poucos sentidos ali, eu acabo indo pros extremos, ou sendo flexível demais comigo, ou sendo inflexível demais comigo. Então, quando eu sou flexível demais comigo, eu falo assim, ai, tudo eu posso. Não, tá tudo bem, minha querida maravilhosa, pode comer quantos chocolates você quiser. E eu não tô falando isso por, tipo, que eu conto calórico assim. Eu posso comer quantos chocolates eu quiser, só que chega num ponto, eu comi tanto chocolate que eu fico com enxaqueca. Eu sei que faz mal pra mim, fisicamente, depois. Ao mesmo tempo, eu vou pra um outro extremo, que é da inflexibilidade. Como você não deu conta de fazer X, Y, Z, eu não acredito, e aí eu vou pra punição. Então eu vou pra uma flexibilidade que é quase de passar mão na minha cabeça, e aí negligente comigo também, ou eu vou pra uma inflexibilidade que é tão rígida que acaba sendo muitas vezes punitiva. Então, eu decidi pegar esse livro aqui que se chama Agilidade Emocional. Eu não gosto muito do título Agilidade Emocional, abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Mas ele é um livro interessante, assim, que é de uma abordagem que não é a minha, mas traz alguns insights legais, se vocês quiserem buscar. Logo aqui, ela vai dividir o livro exatamente com o que eu apresentar aqui pra vocês, mas eu vou dar um resuminho, de acordo com o resumo do livro dela, desses 4 pontos que ela considera importantes pra agilidade emocional. Que, no caso, no livro, ela explica que é, tipo, o oposto da rigidez, sabe? Rigidez emocional. Então, eu acho que conversa bastante com a flexibilidade que a gente tá trazendo aqui. Então, vamos lá. O processo de adquirir agilidade emocional se desdobra em 4 movimentos essenciais. 1. Olhar pra frente. Woody Allen declara certa vez que 80% do sucesso envolve simplesmente dar as caras. No contexto desse livro, dar as caras ou olhar de frente significa enfrentar voluntariamente seus pensamentos, emoções e comportamentos, com boa vontade, curiosidade e gentileza. Aquilo que eu tinha falado pra vocês. Quando a gente é mais flexível, quando a gente consegue praticar de forma flexível, a gente consegue olhar pros nossos pensamentos e aquilo do macaco que eu tinha falado, entender as nossas emoções, conseguir flexibilizar isso, que a gente pode sentir diversos tipos de emoções. Não, eu só posso sentir X, Y, Z emoção, só posso sentir felicidade, só posso sentir isso. Então isso pode ser bem interessante, né? Por isso, olhar de frente. Alguns desses pensamentos e emoções são válidos e apropriados ao momento que você está vivendo. Outros são velhos fragmentos imobilizados na sua psique, como aquela música da Beyoncé que você vem tentando tirar da cabeça há várias semanas. E eu achei muito, muito bom, pois a Beyoncé lançou músicas novas, então talvez esse livro não esteja tão datado assim.
Em ambos os casos, que sejam reflexos preciosos da realidade ou distorções prejudiciais. Esses pensamentos e emoções são uma parte daquilo que somos e podemos aprender a trabalhar com eles e seguir em frente. O segundo ponto que ela fala é afastar-se, ou seja, é dissociar-se dos pensamentos e emoções e observá-los, para enxergá-los pelo que são, apenas pensamentos, apenas emoções. Aquilo que eu falei também. Opa, eu flexibilizo, eu consigo ver. Cara, esse pensamento não tem nada a ver. Não é sobre mim, eu volto, eu consigo me aterrar de novo e eu não vou ficar pulando de galho em galho. A observação imparcial evita que nossas experiências mentais transitórias nos controlem. A visão mais ampla que obtemos quando nos afastamos é o aprendizado de vermos a nós mesmos como um tabuleiro de xadrez, repleto de possibilidades, em vez de apenas uma das peças nesse tabuleiro, limitada a determinados movimentos pré-definidos. Terceiro ponto que ela fala que é importante é ser coerente com seus motivos, ou seja, podemos começar a nos concentrar mais naquilo que realmente nos interessa, nossos valores essenciais, nossas metas mais importantes. Foi aquilo que eu tinha falado com vocês. Também praticar a flexibilidade até demais, ou uma flexibilidade que você se coloca em caixinhas, pode fazer com que você abra mão disso, dos seus valores, das suas metas, do que é importante para você. Seus valores essenciais oferecem a bússola que faz com que você continue a avançar na direção certa. Por fim, o quarto ponto que ela acha importante é seguir em frente. E aí aqui ela dá dois princípios. O princípio dos pequenos ajustes, ou seja, aqueles ajustes deliberadamente impregnados em seus valores podem fazer uma enorme diferença na sua vida. Isso é especialmente verdade quando ajustamos as partes rotineiras e habituais da vida, as quais, por meio da repetição diária, passam a proporcionar um tremendo poder para a mudança. Tem uma coisa que eu acho que é muito complexa, né? Por isso que eu acho que é legal da flexibilidade, que quando a gente pensa em uma mudança, a gente tem que mudar isso de uma hora para outra, de um extremo para o outro, de uma forma muito rígida. Então, uma pessoa tem que começar a fazer atividade física. Mas para começar a fazer atividade física tem que ser com a roupa nova às 7 da manhã, sorrindo. Gente, não fazendo 1h30. Vai no teu tempo, no horário que é possível para ti. Começa em pequenos dias, não vai em todos os dias. Vai percebendo como essa atividade se encaixa dentro da tua rotina e não tentando encaixar essas questões enrijecidas, engessadas dentro da tua vida. E o outro princípio que ela fala é o princípio da gangorra. Nós também precisamos encontrar o equilíbrio perfeito entre o desafio e a competência, de maneira a não ficar nem complacentes, nem aturdidos, e sim estimulados, entusiasmados e revigorados pelos desafios. Então o que ela fala assim, é importante que a gente não vá ficando naqueles extremos que eu tinha falado. A meta suprema da agilidade emocional é manter ao longo da vida um sentimento de desafio e de crescimento vivo e saudável. Ou seja, não é só se colocar num lugar de inflexível total ou flexível total. Porque senão, se eu vou pro flexível total, eu vou sempre no desafio. Eu sempre tô ali. Mexe, mexe, remexe, tá todo mundo mexendo, eu tô esticando e não sei pra onde eu vou. Nem pro lugar do inflexível, que é uma linha só reta e que nada vai me fazer mudar. A gente vai conseguindo viver nessa gangorra em um movimento muito mais funcional para nossa vida e que seja coerente com as nossas decisões e com o momento em que a gente está vivendo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já compartilha, salva assim, assistir de novo. Assistir mais tarde, para vocês continuarem assistindo. Se inscrevam, manda para pessoas que possam gostar também desse canal. E é isso. Um beijo, até a próxima.